Bom dia mais uma vez, é uma alegria poder estar com você nesta manhã e eu tenho absoluta certeza que hoje o Senhor vai falar mais uma vez ao nosso coração. A mensagem de hoje, como foi anunciada ontem, é uma mensagem direcionada a todos os homens. Então, se você tem um filho, se você tem um genro, um neto, um esposo, eu convido você a compartilhar depois essa mensagem com essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na vida dele. Num outro momento, a gente vai fazer uma mensagem específica para as mulheres, mas hoje eu quero conversar um pouquinho com os homens. Eu estou muito feliz de poder ter recebido esse convite para estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que, assim como o Senhor tem impressionado o meu coração, hoje ele também vai falar de maneira muito forte para você. Mas antes de iniciar propriamente a mensagem, eu quero explicar para você algumas coisas, porque elas podem fazer mais sentido. Quero pedir o meu amado Gabriel para colocar o slide, por favor, meu querido. Eu já dou um conselho para você, tá bom? Eu sei que às vezes vocês gostam de receber o material, mas eu não te aconselho a pregar essa mensagem na sua igreja, tá bom? Mesmo que você queira, eu aconselho você a não fazer isso. E você vai entender ao longo da mensagem o porquê. Há 6 anos atrás, o Senhor, diante de uma ressignificação na minha vida, baseado na vida no Espírito, ensinado pelo nosso querido pastor Wagner, o Senhor desenvolveu o ministério do jejum e oração. Todas as quartas-feiras, a gente se reúne para celebrar aí a vida espiritual através do nosso jejum. Esse aí é o símbolo, né, do nosso jejum. Eu não sei se vocês já observaram, tá aqui desse lado. Teve uma irmã uma vez que me perguntou, irmão, o que que significa esse machado? Na verdade, isso aqui não é um machado. Se você for olhar, ó, é a silhueta de um homem que está com a mão assim em oração, tá bom? Então, olha aí, ó. É um homem que está em oração e as nossas quatro ênfases, né, aqui descendo na bota. Então, não é um machado, tá bom, meus amados? Isso aí é um homem que está orando. Nosso Ministério do Jejum e Oração funciona todas as quartas-feiras. Agora nós estamos conseguindo subir o nosso material do jejum para o Spotify também, para que fique arquivado todos esses materiais lá. Quero que você ore por mim. Estou escrevendo um livro sobre o jejum e a minha, o meu objetivo pessoal é que eu consiga escrevê-lo até o meio do ano. Então, as ideias já estão na minha mente, os textos, os argumentos, as histórias, os testemunhos. Eu gostaria que você orasse por esse projeto, porque eu tenho absoluta certeza que muitos dos irmãos não jejuam porque não sabem o que significa o propósito essencial do jejum. Mas quando você descobrir qual é o propósito, eu tenho certeza que você não vai abrir mão dessa ferramenta espiritual poderosa que o Senhor colocou em nossa vida espiritual. E no ano passado, eu estava refletindo sobre algumas coisas e o Espírito me impressionou a desenvolver um outro ministério, que é exatamente esse que está ao lado, a Sociedade Secreta dos Homens. Não é o Ministério dos Homens, é a Sociedade Secreta dos Homens. E tenho estudado, tenho lido sobre esse tema exatamente para poder abençoar a nossa igreja de um modo geral. Como eu estou na fase embrionária desse ministério, eu não divulguei ainda muitas coisas, mas hoje praticamente é a nossa primeira divulgação oficial. Passa aí, Gabriel, eu quero que você entenda que a Sociedade Secreta dos Homens, ela trabalha quatro pilares principais, onde nós vamos desenvolver o homem no aspecto físico, emocional, mental e espiritual. É uma completa ressignificação de vida. Então, tenho estudado bastante sobre esse tema e nesse ano de 2024, o meu foco de leitura e de estudo será propriamente para construir, né, de maneira mais sólida a sociedade secreta dos homens. Então, aqui, por exemplo, aqui no nosso distrito, nós temos um encontro mensal, onde eu me encontro com todos os homens num ambiente seguro
e a gente trabalha a cada encontro um tema de ressignificação do nosso comportamento como homem. E hoje você vai entender o porquê nós temos feito isso. E, inclusive, no ano passado, nós tivemos a alegria de estar no distrito do Pastor Mike, aqui em Campos Belos, onde tivemos um retiro só para os homens. Foi uma grande bênção e eu tenho certeza que esse ministério ele vai abençoar muitas pessoas, porque no segundo semestre eu tenho um projeto de escrever a meditação do homem para o ano de 2025. Uma meditação minha, não é nada para ser divulgada, assim, nesse aspecto de como são as nossas meditações anuais, né? Mas eu estou construindo um material para que o homem, ele consiga ter algo palpável para ele, trabalhando as nossas características, trabalhando a nossa personalidade, trabalhando a nossa masculinidade pela perspectiva bíblica, que, sem sombra de dúvidas, é a melhor e a que mais tem sido atacada ao longo desses anos. E por isso eu quero que você ore pela Sociedade Secreta dos Homens. Talvez no segundo semestre eu abra a agenda para poder estar atendendo alguns distritos, alguns locais, com final de semana, workshop, palestras, aonde o homem vai ser abençoado para a honra e glória de Deus, tá bom? Então eu conto com as suas orações nesse projeto. Inclusive, essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem exclusiva da Sociedade Secreta dos Homens. Então eu vou abrir esse segredo para vocês. E por isso, querido homem, você foi convocado para estar conosco nesta manhã de segunda-feira. E vamos então ao nosso tema. Hoje eu quero conversar com você sobre o drama do Adão. Perceba, não é o drama de Adão, é o drama do Adão. Porque se nós colocássemos o de, ficaria apenas no Adão do passado. Mas eu quero que você hoje comece a se enxergar como um filho de Adão. Estava eu refletindo um dia nas minhas tardes sobre algumas questões do meu próprio comportamento, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque quando eu começo a olhar para dentro de mim, olhar para o meu comportamento, olhar para a forma como eu penso, como eu reajo, como eu ajo, como eu me expresso, eu fico assim refletindo e buscando entender qual é a origem dessas coisas. E quando nós olhamos hoje para a nossa sociedade, a gente começa a observar que cada vez mais o homem tem perdido a força do seu papel. O homem tem sido questionado, a sua masculinidade tem sido colocado em xeque mate. E não apenas isso, mas à medida que isso acontece, você começa a perceber que os movimentos desvirtuados, eles começam a tomar volume na nossa sociedade. Expressões, falas, pensamentos, ideologias começam a ser construídas de maneira que o homem seja minimizado, a mulher seja potencializada e a família comece a entrar em uma disfunção. E quando eu digo uma disfunção, eu não quero, querida mulher que nos escuta, que você imagine que a mulher não deva trabalhar, não deva ter o seu espaço na sociedade. Não é nada disso que eu estou falando. Você vai perceber hoje que o problema é muito mais sério, muito mais grave do que essas falácias que a gente encontra na boca de algumas mulheres e principalmente algumas reportagens das nossas mídias sociais, né? O problema é muito mais grave. E eu fico preocupado porque esse problema não só é mais grave, como ele tem tomado espaço cada vez mais dentro da igreja, dentro da sua família. E por isso, eu preciso levantar uma bandeira contra esse tipo de filosofia, contra essa avalanche que vem empurrando para a ladeira abaixo não apenas o homem, não apenas o seu papel, mas também a família e, como resultado disso, a igreja e o projeto de Deus. Então, você e eu precisamos entender que aquilo que acontece hoje tem a sua raiz no passado. E por que tem a sua raiz no passado? Porque quando a gente
precisa entender o presente, não é olhando para o futuro. Para o futuro a gente só faz uma projeção. A gente tem que olhar para o passado. Qual é a origem disso? Qual é a razão? Por que que essas coisas estão acontecendo? E quando a gente consegue encontrar essas respostas aos porquês, fica muito mais fácil de você e eu podermos encontrar também a solução divina e não apenas encontrarmos, mas podermos nos posicionar da maneira que Deus espera. E quando nós vamos à Bíblia, e esse é o livro que você e eu temos que recorrer na maioria das vezes, e sempre em conjunto com algumas outras coisas, para podermos entender e aí a gente vai encontrar, então, hoje, que o drama que a sociedade vive nada mais é do que o drama do Adão. Por isso, você, querido homem, vai se identificar com algumas coisas que você vai ouvir aqui hoje. Talvez você, querida esposa, que não sabe por que reclama tanto do seu marido, querendo que ele tenha uma postura diferente, querendo que ele seja um sacerdote, querendo que ele seja um homem mais espiritual, querendo que ele assuma o seu papel, você vai entender por que hoje você reclama tanto disso e muitas vezes esse homem que você escolheu para ser o seu esposo, o pai dos seus filhos, não conseguem assumir isso. Hoje você vai entender, e eu espero que após nós entendermos um pouquinho disso, a gente consiga permitir ao Espírito que nos dê condições de iniciarmos um processo de modelagem daquilo que ele deseja para que a gente volte o máximo possível ao plano original. Quando você e eu olhamos no livro de Eclesiastes, capítulo 9, pode passar, meu amigo, nós encontramos um texto que é o Eclesiastes 1, verso 9, que é impressionante. Diz assim: "O que tem sido, isso é o que há de ser, e o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo", aonde, amados? Debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Não tem novidade nenhuma. Novidade nenhuma. É claro que na época do passado, Noé, Sodoma, Gomorra, Egito, não tinha o celular. Mas o fato de não ter o celular e não ter essa tecnologia que você e eu temos hoje, isso não construiu nada diferente hoje do que já era. Porque o ser humano é o mesmo ser humano, corrupto, depravado, quando ele está longe de Deus. Nós temos as mesmas inclinações, não há pecado novo, não há pecado novo. Satanás não inventou nenhum pecado novo. Ele sabe como manipular o comportamento humano. Então, se não há nada de novo debaixo do sol, você e eu precisamos encontrar a raiz dos problemas que hoje nós vivenciamos, correto? Porque não há nada de novo. Então, ao olharmos nas Escrituras, hoje nós vamos encontrar a raiz de um problema, e esse problema ele é como se fosse a medula espinhal de muitos outros que estão se desdobrando na nossa sociedade, na nossa família e em nós, homens. Eu quero que você abra o seu coração para que o Espírito hoje fale de maneira especial. Então, se não há nada de novo no comportamento masculino, se não há nada de novo no comportamento feminino, eu então precisei ir à origem. E aonde encontrar a origem da nossa história, se não na história da criação? Estava lendo Gênesis capítulo 2, 3 e 4 de uma forma bem mais detalhada do que costumo fazer. Inclusive, no meu ano bíblico, eu estou atrasado, porque agora que eu estou em Gênesis 8, não consegui sair ainda de Gênesis 8. Cada história que eu encontro, eu me demoro para poder ressignificar e aprender. E lendo Gênesis, eu fiquei com algumas perguntas e hoje eu quero compartilhar essas perguntas com vocês. Vocês sabem que eu sou uma pessoa questionadora, porque as perguntas nos fazem refletir, nos fazem pensar, nos levam talvez além da nossa própria imaginação. E diante dessa leitura de Gênesis, eu pensei assim: o que levou Adão a comer o fruto juntamente com Eva? Por que Adão comeu o fruto que Deus havia dito que não era para comer? Você tem essa resposta? Eu gostaria que você pudesse escrever essa resposta aí, você, querido irmão que está no YouTube, escreve essa resposta. Por que Adão comeu o fruto com Eva? Por que ele não simplesmente falou assim: Eva, você comeu? O problema agora é seu.
não vou comer. Uh-uh. Porque Adão não saiu correndo como José saiu correndo quando a mulher de Potifar tentou atacá-lo para que eles pudessem ter uma atividade sexual. Por quê? Por que Adão não saiu correndo? E olha que as pernas de Adão era maior que a de José. A força de Adão era maior do que a de José. Mas por quê? Por que ele não saiu correndo? Será que era porque ali na sua presença estava a pessoa que ele amava? Quando nós, é, a maioria das vezes, né, queridos, quando a gente fala sobre esse questionamento, a gente pensa assim, Adão, ele amava Eva com amor puro, não é? Talvez você já tenha escutado alguém falar isso. Inclusive, quando nós olhamos o espírito de profecia, Ellen White comenta exatamente isso. Diz que Adão amava Eva e por isso ele decidiu comer do fruto. Mas essa não é a única frase que tem quando ela diz isso, porque antes dela dizer essa frase, ela comenta bem o seguinte: contemplei Adão e vi que ele estava enfrentando uma grande batalha espiritual. Ele estava refletindo consigo mesmo, ele estava maquinando na sua mente exatamente que decisão ele tomaria. E se ele estava pensando que decisão ele tomaria, então existiam algumas coisas além do amor que Adão estava considerando. E pensando exatamente nisso, quais seriam essas coisas que estavam além do amor, eu fui rever o texto e descobri algumas coisas que talvez você nunca notou. Talvez você até já pregou, assim como eu, de forma errada, aquilo que está escrito no texto. Quer descobrir comigo agora? Então, abra sua Bíblia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Não confie apenas no texto e nem na minha leitura. Pega a sua Bíblia. Nós vamos agora ao livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler aqui, a palavra está aqui, e você vai acompanhar agora aí. Eu quero que você preste atenção no diálogo que acontece do capítulo 3, no verso 6 até o verso 19. Tá bom? Presta bastante atenção. Mas, Wellington, eu acabei de ler isso agora no início de janeiro. Calma, escuta. Deixa o Senhor falar com você agora, tá bom? Então, Gênesis 3, verso 6 ao 19. Desculpa. Vamos lá. Olha o que diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira. Presta atenção, folhas de figueira, tá? E aí a gente já sabe, não tem nada de novo. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim da viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher que o Senhor me deu por esposa: Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que você fez? Respondeu ela: Foi a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Adão, Deus disse:
Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste tomado, porque é pó, e ao pó tornarás. Queridos, presta atenção numa coisa aqui, ó. Quando eles pecam, olha o que acontece. O Senhor, ele chama o casal, eles percebem que estão nus e se escondem, correto? O Senhor chama o casal ou o Senhor chama Adão? O Senhor chama o casal ou ele chama Adão? Ele chama Adão. Vamos ver o texto? Olha o que diz, verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele pergunta por Adão. Deus quer saber aonde Adão está. Ele não pergunta por Eva. A pergunta é por Adão. Existia alguma conexão direta entre Deus e Adão e ele queria conversar com Adão. É estranho isso, não é? Parece que traz uma conotação de que Deus tem uma preferência por Adão, ou que talvez ele seja machista. Será isso? Porque Deus chama Adão e não chama Eva. Mas não só isso que me intriga nesse texto. Agora você vai entender uma outra coisa bem interessante. Olha quando Deus chama Adão, ele fala assim: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu por esposa. Aí o Senhor vira os olhos para Eva. Aí Eva fala assim: foi a serpente. Aí o Senhor olha a serpente, e aí a serpente não vai falar mais nada, né? Engraçado que a serpente era toda linguaruda quando estava só com Eva. Mas quando está na presença de Deus, ela fica calada, né? É isso mesmo, porque o diabo na presença de Deus tem que calar mesmo. Ele tem que ficar calado, porque ele está na presença do Criador. Então ele fica calado e o Senhor fala assim: ah, é? Então agora vocês vão receber a sentença. Observe a sentença que Deus dá sobre a serpente. Maldita você é, você vai arrastar, vai ferir o calcanhar e o descendente vai esmagar a tua cabeça. A, a sentença que Deus dá à serpente alcança somente a serpente. A sentença que Deus dá à serpente alcança somente a serpente. Depois dessa sentença que Deus dá à serpente, ele se volta para Eva e fala assim: Eva, você agora vai parir com dor de parto. Você vai sentir dor, minha filha, vai chorar, vai gemer. Por isso que na ala do hospital onde as mulheres têm ali os partos, a mulher gritando para todo lado. Eu me lembro quando a minha esposa foi ganhar nosso primeiro neném, e ela recitava todos os salmos e misturava salmos, porque a dor era medonha, a dor era grande. Você que é mãe sabe como é que é essa dor, né? Essa foi uma maldição, uma sentença que Deus pronunciou especificamente sobre Eva. E não apenas, veja, Eva recebe duas sentenças: as dores de partos e a sujeição da vontade dela ao marido. Num outro dia a gente vai conversar sobre isso, mulheres, tá bom? O Senhor ele dá essas duas sentenças, mas essas sentenças elas são específicas e aplicadas somente à mulher. À mulher. E aí, depois que Deus termina de sentenciar Eva, ele olha para Adão. Você, meu filho, por que que você deu ouvido à sua mulher? Então agora, maldita é a terra por tua causa. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Para a serpente, ele sentencia a serpente. Para Eva, ele sentencia a Eva. Mas para Adão, ele sentencia toda a criação. Toda a criação é amaldiçoada por causa de Adão. Não é amaldiçoada por causa de Eva, não é amaldiçoada por causa da serpente. Adão trouxe a sentença do pecado e as suas consequências sobre a criação. Maldita é a terra por tua causa.
Você já tinha parado para observar isso? E eu pergunto porque quando a gente está enfrentando coisas difíceis na vida, a gente fala assim: ai, Eva, o que você foi comer? Não é? A gente projeta para Eva a ideia da responsabilidade sobre todo esse desastre cósmico que existe, que a gente vive. Por que você fez isso, Eva? Quando chegar no céu, nós vamos conversar. Não vai conversar com Eva, não. Você vai conversar com Adão, porque a sentença da maldição é dada exatamente porque porque Adão desobedeceu à ordem de Deus. Fiquei pensando nisso, mas por que então? O que aconteceu nisso? O que aconteceu que Deus amaldiçoou a terra em função de Adão e não por aquilo que Eva cometeu? Porque Adão é severamente castigado por Deus e não apenas recebe esse castigo, essa sentença, mas toda a criação. Animais que não tinham nada a ver, plantas que não tinham nada a ver com a história, acabam sendo sentenciadas porque Adão desobedeceu ao Senhor. Aí, amados, nós temos que entender duas coisas que são interessantes quando a gente vai observar isso. Gabriel, coloca aí o nosso slide de novo, vai lá já para aquela foto do rapaz que está com a mão no semblante. Porque enquanto você e eu não entendemos o aspecto de função e responsabilidade, pode passar, Peninha, esse aí, pode passar. Isso. Nós precisamos entender o aspecto de função e responsabilidade. Wellington, o que que é isso? Função e responsabilidade. Vamos ver aqui, então, para que você entenda o porquê, o porquê Deus amaldiçoou a terra e, é em função de Adão e não em função de Eva. É, você alguma vez já deu uma responsabilidade para os seus filhos fazerem uma coisa que era sua função fazer? Por exemplo, aqui os nossos meninos estão crescendo e de vez em quando eu e minha esposa temos que resolver algumas questões na rua e não dá tempo de voltar e fazer o almoço deles. Então a gente fala assim, olha, tem tal coisa na geladeira, tal coisa, aí vocês se viram. Vocês se viram aí e como? Façam, se viram. Essa não é a função deles, mas nós passamos essa responsabilidade, tá certo? No trabalho, às vezes acontece muito isso, né? O seu chefe tem uma coisa para ele fazer porque é função do cargo dele desempenhar aquilo, mas ele está tão abarrotado e ele passa essa responsabilidade para você ou para alguém, né? Terceirizando ali a responsabilidade para a pessoa poder ajudá-lo a fazer isso. Já aconteceu? Então, o que que é uma função? Uma função é algo pelo qual é inerente ao cargo, é algo que você foi criado para fazer, é algo que você foi criado para ser. Por exemplo, quando a gente compra um celular, a gente espera que ele tenha funções específicas, não é? A função básica, ligar, né? Aí existem tantas outras funções hoje nos aparelhos. Então, cada coisa ela tem uma função, ela foi criada para aquilo. Agora, a responsabilidade ela é diferente. Pode não ser a sua função, mas você pode assumir essa responsabilidade por um período de tempo para você desempenhar aquela função, mas sabendo que não é responsabilidade sua. E por que é importante a gente entender esse conceito de função e de responsabilidade? Porque aí você vai entender agora qual era a função de Adão e qual era a responsabilidade dele. E a gente não consegue entender essa função e a responsabilidade sem olharmos Gênesis capítulo 2. Então, agora vamos em Gênesis capítulo 2. Eu quero ler três textos com você em Gênesis 2, para que você entenda qual era a função de Adão e por que a terra se torna amaldiçoada por causa dele. Abra sua Bíblia, Gênesis 2, versos 7 ao 9. Vamos ler. Olha o que diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou
nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente ou um ser vivente. O correto, amado, seria um ser vivente, não uma alma vivente, tá? Um ser vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha a cronologia aqui, que coisa interessante. O Senhor, ele diz assim: vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. E ele, do pó da terra, forma o homem. E não apenas forma o homem, como também ele forma já estava ali formado todas as coisas, todas as plantas. Só que tem um detalhe: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida são formadas depois que Deus formou o homem. Depois que ele cria Adão, depois que ele sopra o fôlego de vida, o texto 9 diz: e do solo o Senhor fez brotar toda a árvore, papapá, papapá, e a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Tá certo? Então, presta atenção nisso. Agora, vai no verso 15 e no verso do 15 ao 17. Presta atenção. Olha lá. Pode tirar, filhão, pode tirar. Deixa aí, tô achando esse cara bonito hoje, pode voltar pro meu rosto aí. Olha lá, do verso 15 ao 17. Olha o que diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou ele no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente você vai morrer. Deus, ele pega Adão, coloca no jardim e fala assim: filho, vai trabalhar, vai explorar isso aqui, vai desfrutar de tudo que eu criei. Você pode comer de tudo isso aí, ó. Vai, vai. Essa é a bênção que eu tenho para você. Só quero te pedir uma coisa. Tá vendo as duas árvores ali? A do conhecimento e a da árvore da vida? Não come delas não, tá bom? Da árvore do conhecimento não come, porque se tu comer dela, você vai morrer. Eu não quero que você morra em função dessa desobediência. Combinado, não? Então, vai pescar, vai colocar nome nos bichos, vai colocar nome nas plantas, vai desbravar, vai desfrutar a sua vida. E aí, Abraão não, Adão começa a desfrutar de tudo isso, desses prazeres que Deus havia feito no jardim. Fica imaginando quantos dias, quantos momentos ele teve conhecendo, aprendendo, estudando, observando todas essas coisas, toda a criação linda e perfeita que Deus chega a dizer que tudo era muito bom. Mas eu pergunto para você, aonde está Eva nessa história? É isso mesmo. Eva não havia sido criada ainda. Eva não havia sido criada. Quando é que Eva é criada? Eva é criada a partir do verso 18 até o 22. Olha, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliadora idônea. Havendo o Senhor do pó formado da terra todos os animais do campo e das aves do céu, trouxe o homem para ver como esses lhe chamaria. E o homem deu nome a tudo. Deu nome a todos os animais, verso 20, do céu, da terra, da água, selváticos. E o homem percebeu que não tinha uma companheira. E no verso 21 diz que o Senhor fez cair pesado sono sobre ele, arranca uma das costelas, fecha a sua costela, faz a cirurgia, e da costela, o verso 22 diz que Deus forma Eva. Ele faz uma mulher e traz a sua presença. Então, olha para mim aqui agora. Para quem que Deus disse que não era para se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Para Adão e Eva ou para Adão? Para Adão. Deus não disse isso para Eva, porque Eva não havia sido criada. Eu sei que às vezes eu já escutei, né? Eu nunca tinha prestado atenção nisso. E eu já escutei pessoas falarem assim: Deus formou o casal e chamou o casal e disse: não comam da árvore. Não, 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 não. Não é isso, não. Deus deu essa ordem para Adão. Era uma função de Adão. Era uma função de Adão. A função de Adão era proteger espiritualmente a sua esposa. Você está me entendendo? Você, querido irmão, filho de Adão,
Você está me entendendo qual era a função do homem? A função dele era proteger a vida espiritual da sua família, proteger a vida espiritual da sua esposa. Era uma função. O Senhor o criou com essa função. Não era uma responsabilidade, era função. Adão, ele não sabia que Eva viria a existir, mas ele recebe de Deus essa função. Olha, você tem essa função. Não é para comer. Não é para comer. E aí, quando Deus traz Eva à existência, a função de Adão é protegê-la, é não deixar que ela cometa o erro que o Senhor deu a função para Adão de alertar ela e todos os outros descendentes dele. Agora vamos aqui pensar uma coisa comigo. Eva se distanciou, comeu do fruto, leva para Adão. Adão olha Eva com o fruto na mão. O que passou na mente dele? Amor? Falhei com meu Deus. Não cumpri com a minha função. Eva comeu. Minha responsabilidade não deixar ela fazer isso. Agora, ela não pode pagar sozinha o preço da minha falha. Vou pagar juntamente com ela, porque eu falhei na minha função. Não é apenas amor que está envolvido. Adão não amava Eva mais do que ele amava Deus, de forma alguma. Mas na sua mente ele conseguiu entender. E aí eu entendo quando Ellen White diz que ele estava vivendo um conflito interno, porque ele estava exatamente conjecturando esse conflito entre a função que Deus deu para ele e agora a sua esposa que havia desobedecido e arruinado todo o projeto. E é interessante quando a gente continua lendo alguns textos do Espírito de Profecia que Ellen White ela até comenta que Adão deveria ter confiado em Deus e não comido do fruto. A gente não sabe qual seria o desdobramento disso, mas de alguma forma ela também responsabiliza Adão pelo que fez e não responsabiliza Eva. É impressionante isso, porque essa era a função de Adão. Era a função. Adão tinha uma função espiritual da criação. Ele tinha uma função de autoridade da criação, imposta por Deus, inerente a quem ele é como homem. É inerente ao masculino. Inerente ao masculino. O que acontece hoje quando nós olhamos para a nossa sociedade? Não, coloca, por favor, o slide, porque eu entro agora na parte do drama do Adão moderno. Hoje, nós temos um drama no Adão moderno. O Adão de hoje, você e eu, filhos de Adão, nós temos um drama sério. É exatamente essa disfunção que acontece hoje nos filhos de Adão. É, passa o slide, filho. E agora eu vou fazer uma pergunta que você, querida mulher, vai entender o que eu estou perguntando. Por que o homem hoje não quer assumir a sua função espiritual? Por que os filhos de Adão hoje não querem assumir a sua função espiritual? Isso é tão verdade, irmãos, tão verdade. Por exemplo, no meu canal no meu não, né? No canal do Jejum e Oração, no Instagram, na nossa conta, nós temos 9.000, acho que 9.500 pessoas, mais ou menos, aproximadamente. 80% são mulheres, 20% são homens. Aqui na nossa sala 57, o número não é diferente, 80% são mulheres, 20% são homens. E sabe o que esse número nos diz? Que o homem, os filhos de Adão, até hoje,
eles não querem assumir a função espiritual que é inerente ao masculino e não ao feminino. Querida irmã, você que assumiu a espiritualidade da sua casa, a senhora está com uma responsabilidade que não é sua. Não é sua. E por isso é uma responsabilidade, não é uma função. A função é do homem dessa casa. Se por algum motivo não há um homem nessa casa, aí sim, a senhora vai assumir essa responsabilidade. Agora, o que me deixa muito preocupado é que existem homens dentro de casas, de famílias, né, homens, mas que não assumem essa função espiritual que é inerente ao Adão, a você. É você, homem. É você. E aí, então, eu fiquei pensando, por quê? Por que o homem não assume essa função? Pode passar, Gabriel. E eu quero mostrar para vocês aqui agora algumas questões que trazem essa implicação, né? Existem questões filosóficas envolvidas. Às vezes a gente pensa que a filosofia ela é diabólica, né? Não creio que seja toda, sabe, amados? Porque você precisa entrar em reflexões filosóficas para você poder entender algumas coisas. Por exemplo, esse tema de hoje ele é resultado de uma reflexão filosófica minha. Eu fui, eu fui filosofar, literalmente, eu fui filosofar para poder entender isso. E hoje existem questões filosóficas que impedem com que o homem, os filhos de Adão, assumam a sua função. Existem hoje algumas questões que são da cultura, a cultura que nos cerca. A cultura, ela castrou o homem. Existem questões sociais. A sociedade está castrando os homens. Existem questões relacionais. Dependendo do tipo de relacionamento que o próprio homem tem, ele está sendo castrado. E existem questões espirituais também. Eu sei que nós poderíamos encontrar mais outros fatores, e eu tenho certeza que tem, mas essas cinco questões, esses cinco ambientes, essas cinco vertentes, elas contribuíram de uma forma muito, muito acirrada para que o homem de hoje, os filhos de Adão, não queiram a responsabilidade que é inerente a ele, por ser homem. E aí, na Sociedade Secreta dos Homens, eu trabalho de forma mais detalhada cada um desses tópicos e muitos outros que a gente tem. E a gente, quando fica pensando, né, eu pelo menos, quando fico pensando nesses cinco pilares que desvirtuaram, a gente começa a ver algumas outras questões mais práticas que eu vou te mostrar agora nesse próximo slide. Olha só o que acontece hoje com o homem. Hoje, os filhos de Adão têm a mente modificada. Infelizmente, a nossa mente, ela foi cauterizada, bombardeada por Satanás ao longo dessas eras, ao longo desses séculos. Não pense você que todos os movimentos seculares, iluminismo, ismo daqui e Revolução Francesa e tanto, não pense você que isso aí foi simplesmente criado para que o mundo se desenvolvesse e o homem se desenvolvesse. Isso foi para modificar a mente humana. Então hoje o homem, ele tem a mente dele modificada, completamente modificada. E quanto menos consciência nós temos disso, mais fácil nós somos manipulados, porque a nossa mente é modificada. Hoje, os filhos de Adão, eles não foram ensinados, eles não foram ensinados a assumir responsabilidades espirituais. Essa é a verdade também. Ele não foi ensinado. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você. Eu não sei quantos de vocês nasceram na igreja. Eu não sei quantos de vocês aceitaram o evangelho depois de uma certa idade. Se você não nasceu na igreja, você não foi ensinado
a ser um homem espiritual. Você não foi. E o pior é que muitos não foram ensinados e não querem aprender. Isso é trágico. Isso é trágico. Então, muitas vezes, o fato também de você ter nascido em um lar cristão necessariamente não quer dizer que você foi ensinado a se tornar um homem espiritual. E aí a gente entra nesse terceiro tópico que muitas vezes o homem, os filhos de Adão, ele não tem um modelo em casa. E eu digo modelo pai e mãe. Não tem um modelo de pai, não tem um modelo de mãe, que são homens espirituais e mulher espiritual para ensinar. E eu vou só abrir aqui um parêntese, né, para falar uma coisa para as queridas irmãs. Irmã, querida mulher, você que é mãe, você que é avó, você realmente ensinou o seu filho, a ser um homem espiritual? Você realmente ensinou? Ou você achou que levando ele à igreja, comprando a lição, fazendo isso e aquilo era o suficiente? Não é. Existem ações, falas, comportamentos que precisam ser pontuais, porque a mente modificada, ela precisa ser desconstruída para ser construída a mente de Cristo. Então, muitas vezes, você que é mãe, aí você pode pensar assim, ai, graças a Deus que eu só tive filha mulher. Esse é outro drama, porque você está ensinando essa mulher a ser futuramente a esposa sábia da Bíblia que vai ajudar o homem a se tornar ele espiritual. Então, assim, não pensa que pelo fato de você ser mulher ou de você ter filha que você está fora do problema, porque o problema está junto com você também. E aqui, né, eu entro só para desdobrar aqui uma ideia que é bem interessante, que é tipo assim, tenho estudado, só abrindo aqui um parênteses, tá bom? Sobre o machismo, essas coisas, né, que às vezes acontecem hoje. A própria mulher que é contra o machismo, ela cria um menino machista e uma filha machista. Só para que vocês tenham ideia da dimensão disso. Porque muitas vezes você pode não ter um filho homem, mas você também não está ensinando essa filha que você teve ou que você tem a ser a mulher que vai ajudar esse homem a reconstruir aquilo que foi destruído de Adão para cá. Então, falta nos modelos. O outro aspecto é que o homem de hoje, os filhos de Adão, eles estão distraídos com coisas. O o homem, olha, presta atenção nisso aqui agora, ó, presta atenção, olha para mim, presta atenção. O que que a sociedade hoje coloca para você, homem, e para eu, homem, fazermos? A gente tem que trabalhar para dar o sustento, para dar a proteção, para dar a melhor casa, para dar a melhor escola, para dar o melhor carro, as melhores roupas, não é assim? Não é? E aí, quando a gente vê nossos filhos formados, a gente bate palma, fala assim, consegui. Então, a gente está distraído com isso. A gente está distraído com o trabalho. A gente está distraído com o entretenimento, com os esportes. Amados, olhem, olhem os esportes. O mundo esportivo. Tem mais homem ou mulher? Homem. O homem está distraído. Às vezes a gente está distraído até com a própria igreja. Estamos distraídos com função, com cargo, estamos distraídos. O homem, os filhos de Adão, estão distraídos. E o mais trágico de todos é o último, que muitas vezes os filhos de Adão, eles não sabem que eles têm essa função. Os homens não sabem que é inerente a quem nós somos a responsabilidade espiritual. Eu sei que você já ouviu um pastor bem intencionado falar assim: você é o sacerdote da sua casa. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que nós somos sacerdócio real, nação santa. É Paulo ou é Pedro? Bom, agora não importa, está na Bíblia. Você é sacerdote. E muitas vezes a gente é pressionado a exercer o sacerdócio, né? Você é o sacerdote de casa. Só que você não sabe o porquê que tu é sacerdote. Não é porque Cristo é o sacerdote. Você é sacerdote porque a sua função de criação é essa. Deus criou você para isso.
Isso é inerente a quem você é, homem masculino. É o masculino, não é o feminino. É por isso que Deus deu essa função para Adão. E essa função, mesmo depois do pecado, não saiu, permanece com o masculino. Pode dar qualquer nomenclatura, sacerdote, pastor, não importa isso. Você tem que entender que a função espiritual é sua, é sua, é sua. E aí, queridos, quando nós não cumprimos essa função, a sociedade sofre, né? Biel, passa aí, filhão. Quais são os resultados hoje na sociedade? Pode passar para o outro. Os resultados são esse aí, ó. Homens que não querem sair da casa dos pais. Eu vou citar só alguns, tá, meus amores? Que a lista é grande. Vocês já viram hoje que tem homem que fica barbado dentro da casa do pai? Já viram? Por que isso? Porque é uma disfunção. Isso é uma disfunção. O homem vai se unir, quando ele atingir uma idade, ele tem que se unir à sua mulher, então constituir uma família. O projeto é esse. A gente vê cada vez mais homens que não querem compromisso sério. Semana retrasada, estava lendo duas reportagens, uma do Japão e a outra da China. No Japão, fizeram uma pesquisa e 50% dos adultos, eles não querem contrair um compromisso sério. 50% dos adultos não querem contrair um compromisso sério, como sendo o casamento. E desses 50%, 80%, se não me falha a memória, nunca haviam namorado. Você está entendendo isso? A China está passando agora, o governo está instituindo algumas leis para incentivar os casais a voltarem a ter filhos, porque eles fizeram uma projeção da linha de crescimento e está morrendo pela primeira vez na história, está morrendo mais crianças, mais pessoas do que nascendo. Isso aí para eles é terrível, porque eles têm um planejamento de crescimento e expansão global, mas eles precisam de crianças e eles estão fazendo agora um incentivo para que os pais voltem a ter filhos. Eles vão fazer um programa para financiar, pagar os pais para terem filhos. Isso é o resultado da falta de compromisso. Cada vez mais nós temos casamentos mais frágeis e ilusórios. Por quê? Porque se o homem, presta atenção, se o homem não consegue enxergar o seu papel, a mulher também não vai enxergar ele da forma correta. Não vai. Porque quem dá a tônica, quem é a pedra, quem é o ponto de equilíbrio do relacionamento é o masculino, não é o feminino. Então, se o masculino é disfuncional, inevitavelmente ele vai causar uma disfunção no relacionamento. O casamento é frágil e ilusório em função dessa visão desvirtuada do homem. Aí a gente tem as crises, né? O feminismo, o machismo, o gênero, a ideologia de gênero. Amados, o machismo ele é tão prejudicial quanto o feminismo. Eu quero que você preste atenção nisso. Talvez no outro dia eu fale sobre o machismo. Mas, por exemplo, por que existe hoje o movimento feminista? Nada mais é do que o resultado da ausência do masculino. Nada mais do que isso. O homem está deixando de cumprir as suas funções. E quando ele deixa de cumprir essas funções, então acontecem essas disfunções. E aí, o último, né, é exatamente essa falta de interesse pelo espiritual. O homem não tem interesse. O homem, o masculino, ele falta o interesse pelo espiritual. Você acha que isso é à toa? Claro que não é. Isso é resultado de um projeto que o diabo desenvolveu ao longo dos séculos. E hoje você e eu, muitas vezes, de forma
inconsciente, fazemos parte dessa ciranda diabólica. E a gente olha uma reportagem na TV, vê um comportamento ali e acha que isso não tem a ver com a gente, mas tem tudo a ver com você, filho de Adão. Tem tudo a ver com você. E aí eu quero que você leia com bastante atenção essa frase que eu coloquei aqui no próximo slide, que é para você entender a dimensão disso. Todas as vezes que Adão se esconde, o mundo entra em colapso em alguma área importante. Todas as vezes que os filhos de Adão se escondem, o mundo entra em colapso. E o mundo pode começar a entrar em colapso pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja, na sua rua, e depois alcança a sociedade como um todo. Adão, onde estás? Aonde você está? Deus chamou Adão. Sabe, querido homem, talvez você hoje esteja escondido entre as folhas, não assumindo o seu papel, porque às vezes você nem sabe que tinha, ou você pensou que poderia terceirizar, delegar isso. Mas eu quero que você entenda que a mesma voz que chamou Adão naquele dia fatídico no Éden, naquele dia traumático, é a mesma voz que hoje chama o seu nome, filho de Adão. Aonde você está? O Senhor quer saber aonde você está se escondendo. O Senhor quer saber aonde você está, porque Ele quer que você saia daí de trás para assumir o seu papel, a sua função que Ele criou para isso. Deus criou você para funcionar assim. E se você tentar viver diferente, longe desse projeto, a sua família nunca vai ser feliz. Os seus projetos nunca serão os mesmos. A igreja nunca será sadia e a sociedade sempre caminhará de forma mais acentuada para o caos, enquanto você estiver escondido por entre as árvores. Ei, filho de Adão, por que você está se escondendo? Qual é a árvore que você está se escondendo, filho de Adão? Qual é? Ah, não foi a minha criação, são os meus traumas, foram os meus pais, foram isso. Ok, sai de trás dessa árvore, filho. Você é filho de Adão, você tem uma função. O Senhor espera de você essa função seja cumprida. Eu não posso terminar esse nosso encontro sem lembrar de algo que o próprio Senhor vai fazer a Adão. Pode passar, filho, outro slide. Sabe, irmãos, eu estava lendo. Eita, meu WhatsApp aqui travou e agora acho que eu não vou achar o texto. Mas ele vai abrir. Ele não é doido. Eu estava lendo o livro O Grande Conflito. E estava pensando em Adão. Eu não sei se vocês sabem, mas Adão, no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White fala que ele viu na morte a graça de Deus, a compaixão de Deus. E eu sempre fiquei pensando, né, como é que alguém consegue ver na morte a graça, o amor. Ele viu até a sua quarta geração, e pelo fato de ver até a sua quarta geração, ele pôde testemunhar toda a dor, todo o drama do pecado. E ele viu assim que não tinha sentido viver eternamente em um mundo de pecado. E por isso ele vê o amor na sentença da morte. Eu tenho absoluta certeza que não existam no mundo
Duas pessoas que enfrentaram e tiveram que conviver mais com remorso do que Adão e Eva. Não tem. Eu fico imaginando quando esse casal segurou o corpo do seu filho morto, assassinado pelo seu irmão. Eu fico imaginando ele olhando os netos, os bisnetos, se desviando da presença de Deus como resultado da desobediência que eles cometeram. Eu não sei por que motivo, e talvez a gente pode conjecturar algumas coisas, mas sempre que é dito e escrito, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, sobre a restauração, não se fala da restauração de Eva, se fala da restauração de Adão, porque de fato é Adão que foi a primeira criação divina. Não estamos falando aqui sobre mérito ou sobre importância, estamos falando sobre como Deus fez. E aí, no livro Grande Conflito, eu quero que você escute. Eu vou olhar aqui um pouquinho para o lado, que é para eu poder ler o texto. Eu quero que você escute. Nesse dia aqui, ó, que a gente entrar nas portas da cidade eterna, eu quero que você preste atenção o que Deus vai fazer com Adão. Com Adão. Preste atenção. Ao serem os resgatados, recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Os dois Adões, Cristo, Jesus e Adão, os dois Adões estão prestes a encontrar-se. Adão ainda não encontrou Jesus. Ele ressuscitou e está entrando na cidade eterna juntamente com a gente. Presta atenção. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos, para receber o Pai da nossa raça. O ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador, e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao divisar Adão, os sinais cruéis dos cravos, ele não cai ao peito do seu Senhor, mas lança-se em humilhação aos seus pés, proclamando: Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura, o Salvador o levanta, convida-o a contemplar de novo o lar edênico do qual havia tanto tempo fora exilado. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na terra foi cheia de tristeza. Cada flor a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza, cada mácula na pureza do homem, era uma nova lembrança de seu pecado. Terrível foi a aflição do remorso ao contemplar a iniquidade que abundava e, em resposta às suas advertências, deparar com a expobração que lhe faziam como causa do pecado. Com paciente humildade, suportou durante quase 1000 anos a pena da transgressão. Sinceramente se arrependeu de seu pecado, confiando nos méritos do Salvador prometido, e morreu na esperança de uma ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem, e agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado ao seu primeiro domínio. Em arrebatamento de alegria, contempla as árvores que foram o seu deleite,
As mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera no dia de sua inocência e alegria. Vê a videira que sua própria mão tratara, as mesmas flores que com tanto prazer cuidara. Seu espírito apreende a realidade daquela cena. Ele compreende que isso é, na verdade, o Éden restaurado, mais lindo do que quando ele fora banido dele. Agora, preste atenção nessa imagem. Eu quero que você imagine essa cena agora. Deixa eu respirar. O Salvador o leva à árvore da vida, apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Olha em redor de si, Adão olha em redor de si e contempla a multidão de sua família resgatada no paraíso de Deus. Eu e você. Ele lança então a sua brilhante coroa aos pés de Jesus e, caindo ao seu peito, abraça o seu Redentor. Dedilha a harpa de ouro e pelas abóbadas do céu ecoa o cântico triunfante. Digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A família de Adão associa-se ao cântico e lança suas coroas aos pés do Salvador, inclinando-se perante ele em adoração. Esta reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão e rejubilaram ao ascender Jesus ao céu, depois de ressurgido, tendo aberto a sepultura a todos os que creem em seu nome. Contemplam agora a obra da redenção completa e unem as vozes no cântico de louvor. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, vai restaurar todos nós. Mas sabe, irmãos, escuta o que eu vou te falar aqui agora. Nenhuma restauração há de se comparar com a restauração de Adão, porque ele de fato é o princípio da nossa raça. Por isso o Senhor vai restaurá-lo de uma forma íntegra e completa. Você, filho de Adão, você, querido homem, você tem uma função especial pela qual o Senhor te criou. Tudo aquilo que o pecado corrompeu, tudo aquilo que o pecado manchou e destruiu, o Senhor hoje, pelo poder do seu Espírito, nos dá a condição de sermos restaurados à imagem e à semelhança de Cristo. Para que nesse dia que eu acabei de ler, nesse dia, você e eu estejamos bem perto de Cristo, olhando essa cena, olhando ele abraçar Adão, e depois desse abraço, eu imagino como vai ser gostoso também poder abraçá-los e vivermos eternamente com o nosso Senhor. Mas até que este dia chegue, você precisa sair de trás das árvores das quais tem se escondido e assumir o seu papel como homem que o Senhor criou você para ser. O meu apelo nesta manhã é esse a você. Não importa quantos erros você já cometeu no seu processo de postura masculina,
Talvez você tenha falhado com os seus filhos, talvez você tenha falhado com a sua esposa, mas hoje é o tempo de graça. Esse é o momento de mudança e pelo poder daquele que está conosco, você pode ser feito um novo homem, a imagem do novo Adão, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido homem, se essa é a sua decisão, eu quero orar por você, porque eu preciso orar por você. Eu preciso. Querido Gabriel, quero que você estenda a tela e coloque várias janelinhas. E eu quero, se você é um homem que está nos assistindo nesse momento com a sua câmera fechada, eu peço a você que abra a sua câmera. Eu quero você, querida mulher que está aí hoje, mas que talvez o seu esposo não esteja, ou seus filhos. Eu quero que você simbolicamente coloque esses homens agora, porque eu preciso interceder por eles, porque nós precisamos nos tornar homens à imagem do segundo Adão, porque a única chance desse mundo é que isso aconteça. A única chance dessas famílias é que nós sejamos esse homem. Eu quero orar por você. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome poderoso e glorioso, porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E nesse momento, Senhor, eu faço uma oração exclusiva pelos homens, os filhos de Adão que estão conosco. Aqueles também que não estão agora nesse momento, mas que no momento futuro vão assistir esta mensagem. Maravilhoso e poderoso Espírito, alcança cada um dos filhos de Adão e restaura-nos completamente, para que sejamos tudo aquilo que o Senhor sonhou quando criou o nosso pai Adão. Não permita ao Senhor que todas essas disfunções que o diabo construiu ao longo do tempo continuem nos oprimindo, continuem nos subjugando, continuem nos humilhando, mas que pelo poder e pela liberdade que existe na presença do Teu Espírito, sejamos livres de todas essas amarras, para sermos hoje o tipo de homem que o Senhor tem sonhado que sejamos nesta geração. Eu rogo, Senhor, sobre cada família aqui, que o Senhor desperte nesses homens o homem que ele precisa ser, o homem espiritual, o homem masculino, que ele seja realmente a imagem de Cristo nesta casa. Eu rogo, Senhor, por todos os demais homens, para que nós realmente venhamos ser homens segundo o teu coração. E que diante dessa avalanche que vem consumindo e destruindo a sociedade, nós estejamos empenhados e empunhando da melhor forma possível a bandeira de Cristo nesta sociedade corrupta e depravada, mas que nós, aonde nos permitirmos alcançar, possamos da melhor forma possível testemunhar que o teu plano não falhou e que nós somos prova viva disso e que vamos influenciar outros homens dessa sociedade para serem a imagem e a semelhança de Cristo. Continua nos abençoando e continua falando ao nosso coração neste nosso culto desta manhã. É o que nós oramos ao Senhor, agradecidos por tudo, no precioso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, meu amigo Wellington Ribeiro, que tema oportuno, sensível, desafiador, e eu vou Amém. dizer, bugou a minha cabeça, viu? Muito, amigo.
Rapaz, Por isso que eu disse, pastor Fernando, que essa não é uma mensagem para todo mundo pregar na sua igreja. Não é porque eu não queira, é porque ela existem desdobramentos que a pessoa tem que ter a consciência para poder conversar, explanar da forma certa para que os irmãos entendam. Eu, pastor Fernando, tenho sido impressionado pelo espírito de que nós precisamos empunhar essa bandeira masculina. Isso não tem a ver com se impor, ser melhor do que o feminino, muito pelo contrário. Nós já fizemos, ou melhor, o diabo, ele fez a sociedade fazer uma curva tão distante do projeto inicial de Deus, que hoje essas disfunções já fazem parte do nosso cotidiano como se fossem normais, e quando na verdade não são. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trabalhar sobre essas coisas à luz do Espírito Santo, à luz da palavra, à luz do Espírito de profecia, para que a gente receba bênçãos especiais na nossa vida. olha, as discussões que nós vivemos hoje, Elton, Wellington, elas, elas são um reflexo dessa curva para longe do propósito de Deus. Porque quando nós estudamos o tema da forma como você apresentou, faz muito sentido você ter essa orientação bíblica do homem como líder dentro de casa. Faz sentido quando Deus disse, né, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, realmente, nós não podemos nos acomodar Não, e achar que é normal, né? É normal essas discussões que nós temos aí que estão nos levando cada vez para mais longe. para mais longe. Uma das coisas que a sua mensagem fez hoje, ela, ela, como é que eu posso dizer? Eu tinha muitos conceitos desses que você apresentou separado na minha mente. A sua mensagem, ela, Condensou, juntou, uniu, criou a liga. exatamente. Glória a Deus por isso, meu irmão. Deus seja louvado por essa Louvado, mensagem. louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sabe, pastor Fernando, depois que eu comecei a estudar esse tema, eu tenho olhado para o meu filho e para as minhas filhas de uma forma diferente. Eu senti uma responsabilidade diferente sobre que tipo de filhos eu estou criando. Não é apenas aquele filho que é temente a Deus, porque nós criamos os filhos dessa maneira. Mas se eu não também não consigo criá-los para desempenhar as funções pelas quais Deus nos criou, a minha criação dos filhos passa a ser limitada, defeituosa, e isso vai afetar a próxima geração, vai afetar o casamento deles, vai afetar os meus netos. Então eu tenho olhado com um olhar diferente, tenho preparado alguns temas sobre isso, exatamente para nós pais, como a gente precisa ter esse olhar da criação dos nossos filhos, para que essas funções sejam restauradas no masculino e no feminino, na nossa família e nas nossas próximas gerações. Louvado seja Deus por tudo. A honra e a glória são do Cordeiro, e eu quero, pastor Fernando, ver essa cena que a irmã Ellen White descreveu no livro Grande Conflito. Eu quero ver essa cena. Eu quero Em estar nome lá. de Jesus, Eu nós quero estar veremos. lá. Amém. Amém. Enquanto essa cena não se desdobra diante dos nossos olhos, Zélio, que o Senhor continue te abençoando, te usando como instrumento. Quando o pastor Wagner disse ontem assim, ó, amanhã o Wellington vai pregar. Eu já, na minha mente, passou assim, ó, vai ser uma mensagem que vai nos levar a pensar. Mas para a honra e glória de Deus, superou as, Louvado seja as Deus. expectativas. Louvado seja o Louvado Senhor. seja sempre Ele. Meu Eu amo irmão, você. Eu eu preciso de também te você amo. para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. E o que eu falo para o Senhor, eu replico para todos os irmãos que estão conosco aqui no Zoom e também você que está nos assistindo no YouTube. Vocês são a razão pelo qual nós fazemos tudo o que fazemos, para que a gente cresça como um corpo e estejamos preparados para a volta gloriosa e breve do nosso Senhor Jesus.
Amém. Eu também te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, meu irmão Wellington. Amém. Deus te abençoe, continue te abençoando grandemente. Vocês também, queridos, estamos juntos. Amém. Glória a Deus.